Olá pessoal, bem-vindos a um novo vídeo. Hoje o tema abordado será a frustração, a importância de falar ou não, a dificuldade que temos, seja em falar ou não, ou ouvir ou não, e como isso repercute na nossa vida. Bom, se a gente for parar para pensar, né, é difícil um ser humano em que não tenha sofrido frustração. Todos nós sofremos, isso é fato. A questão é, como lidamos com isso? Como buscamos ferramentas para poder agir de modo menos agressivo, menos irritadiço, mais compreensivo, frente às coisas que não ocorrem da maneira como desejamos. É importante repensar isso, é importante reavaliar as nossas condutas e como isso pode se dar no nosso dia a dia, nas nossas relações, na forma como nos implicamos na vida, no nosso trabalho, conosco mesmo. Então, são questionamentos que eu estou trazendo hoje nesse vídeo que são muito característicos de encontrarmos dentro do consultório terapêutico, ou seja, como nós indivíduos ainda sofremos grandes pressões, seja do meio externo, seja expressões que nós mesmos nos colocamos e aí a gente não consegue manejar isso, a gente não consegue lidar com isso, né? E o que fazer? Como fazer? Né? Porque a partir disso gera uma série de coisas, né? A gente fica ansioso, a gente fica frustrado, a gente fica sem reação frente ao desconhecido, sem saber como lidar com as diversas dificuldades que vão surgindo, né? A partir de um ato ou um tema que nos é incômodo e isso nos bloqueia. E o bloqueio automaticamente nos paralisa, nos gera medo, né? Então, pensar sobre isso dentro do ponto de vista da psicologia é a gente pensar em outras formas de enfrentamento. É pensar em formas de agir em que possamos recolocar o nosso lugar enquanto indivíduos no mundo, nas nossas relações e em como nos vivemos. Então, falar não é uma coisa muito importante, né? Tem a famosa frase, né? Quem ama diz não. De fato, isso pode ser do senso comum, mas tem uma lógica, né? A limitação ela é importante. A gente vê isso como parte fundamental no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Nós não temos tudo o que desejamos, nós não somos completos, mas exigimos talvez uma completude do qual o outro não vai ter. E isso vira um ciclo viciante, em que eu espero do outro algo que ele possa me oferecer, entretanto, nem eu posso dar a ele, entende? Então, assim, são nessas redundâncias, né, da vida que a gente se esbarra, né, nas frustrações. E nas frustrações frente a uma sociedade que nos exige cada vez mais, a uma sociedade que nos coloca à prova, que nos testa, a uma situação em que nos vemos diante de desafios constantes e que nem sempre sabemos como lidar. O acompanhamento psicológico ele é uma via muito importante para ajudar o indivíduo nessa caminhada. Por que é uma via importante? Porque a partir, né, das intervenções terapêuticas é possível fazer com que outros caminhos sejam descobertos, outros caminhos possam se dar. Porque a partir disso nós conseguimos vislumbrar novas alternativas para lidar com as coisas que nos geram incômodo e como manejar isso para ter relações menos adoecedoras e mais estáveis. Então, falar o não é também um outro ponto importante, porque numa sociedade em que tudo é para já, tudo é para ontem, né? É o que a gente costuma ver, o just do it, faça para já. Não temos tempo para esperar. E com essa impulsividade, né, com essa pressa, a gente não consegue muitas vezes elaborar também as faltas que são necessárias e que são primordiais para o nosso crescimento. E a partir dessa visão, nós podemos entender que se eu sou um ser que falta, ou seja, faltante, não sou completo, como eu posso esperar que o outro me complete?
E aí a gente entra na lógica das relações cada vez mais dominadoras e exigentes, que esperam que sempre o outro possa ter respostas para nos satisfazer. E aí entra mais uma vez a ideia de que são relações adoecidas, porque trazem uma cobrança exagerada, trazem um aspecto de posicionamento de relação do qual não existe um superior e um inferior, e sim dois seres se descobrindo, dois seres em relação, em posições que possam aprender e trocar juntos. A questão da frustração, ela invade muito a nossa sociedade porque traz muito a ideia de inferioridade quando não conseguimos alcançar aquilo que a gente deseja, né? E aí, frente a isso, nossa reação é de limitação, de barra, né? Frente àquilo que não aconteceu. Então é importante também reavaliar como conduzimos isso, né? Que modos agimos para enfrentar e conviver com as negações. A psicologia, ela é um caminho que auxilia o indivíduo a ter uma elaboração diferenciada sobre esse processo, sobre como se colocar nas relações, sobre a importância de dizer o não e de ouvir o não, de valorizar o não como uma etapa de crescimento, de valorizar a frustração, não de forma utópica, de que, olha que legal, tô frustrado. Não, não é isso. É entender que a frustração faz parte. E eu aprendendo a lidar com ela, automaticamente, eu vou aprender a lidar com diferentes aspectos da minha vida. Ou seja, momentos bons e ruins. E isso me faz mais sábio, me coloca numa posição mais madura, né, numa posição de enfrentamento com a vida e não de acomodação na vida, né? Então, assim, são reflexões que eu trago para vocês hoje para a gente pensar como caminhos aí a conversar, a discutir, a se dialogar dentro do campo da psicologia, tá? Mais vídeos serão postados daqui para frente no canal Ana com 2 N's, P Rezende, e espero ver vocês em breve num próximo vídeo. Até lá, um abraço!